Quando o conheci, o Marco já teria para mais de 70 anos. Caboclo alto, empinado, cabeleira compacta branqueava, mas as pernas e braços, olha, guardavam muito do vigor antigo. Trajava bombachas de brim azulado, não muito largas, talvez porque atrapalhariam a lida no matão onde vivia. Pelos lados de fora, elas exibiam duplas carreiras de botões brancos, muito brilhantes. Minha mãe dizia serem de madrepérola. E que focos, né, para valorizar a vestimenta e acentuando também a sua distinção. As bombachas estavam sempre abaixo da linha da cintura, em permanente ameaça de cair. No entanto, incomodava mais aos outros que a ele próprio. Isso se devia, em parte, ao peso do inseparável revólver que trazia na cintura, cujo cabo também branco, talvez até de madrepérola. Perguntado sobre a arma da estima, ele sempre afiançava com vigor ser da marca importada Trade. No pescoço, com frio ou calor, usava lenço com nó grande, um tanto espalhafatoso, e raras vezes vestia agasalho mais pesado, mesmo nas friagens medonhas. Quando muito, olha lá, uma blusa leve, de lã castigada pelos anos. Pitava seus palheiros, preparados com grande paciência, e mateava, quieto, num puxado para os fundos da Casa Verde, onde funcionava o escritório da Companhia Americana, e residia o administrador, que, na verdade, nada administrava, deixando tudo por conta do bom Deus. E o Marco, cujo nome completo eu nunca soube, vivia solito num rancho isolado, para o lado de Anhanguera, estação da ferrovia plantada no meio do imenso pinhal pertencente à companhia. Além da própria estação, no estilo padrão, com beirais largos e plataforma de pedra-ferro, naquele ermo só se avistavam as casinhas do telegrafista e do guarda-chaves. Uma vez, claro, o agente residia na parte de trás da estação. Erguia-se ainda uma caixa d'água para abastecer as locomotivas movidas a lenha, e que recolhia o líquido abundante que descia do cerro próximo. Pilhas e pilhas de lenha enfileiradas ao longo dos trilhos. Naquele fundão só paravam cargueiros. Os trens de passageiros passavam em marcha reduzida, numa choradeira de apitos, martelando com desprezo os velhos trilhos e violando o silêncio pesado, e seguidos de longe pelos olhares tristes dos ferroviários que ficavam. A função de Inhumaco consistia em zelar pelos próprios da companhia, terras e madeiras. Tarefa ao mesmo tempo impossível e inútil, numa área tão vasta, coberta de mato e enseiro, e com limites imprecisos. Contando apenas com sua velha égua de montaria, o pobre caboclo nada poderia fazer. Mas não se esquentava com isso não, porque não existiam estradas, nem mesmo carreiros, por onde iriam retirar as madeiras, se por acaso fossem frutadas. Frustrariam a tentativa de qualquer ladrão mais arrojado. Além disso, a madeira era tanta que pouco valia. E dessa forma, degustando palheiros e sugando mates, o velho se desincumbia da missão, vivendo seus dias na santa paz do Senhor, embalado pela cantiga do vento. O vento que batia na copa dos pinheiros altos e pela gritaria incessante dos bichos da floresta da passarada. Às vezes, à noite, chegava algum barulho mais diferente, assim, tipo um bugio, ou bicho noturno, né? Rugido de alguma onça pintada. Acostumado, Yomaco não sentia medo. Só saía dali por precisão, para se fornecer no armazém da companhia ou quando o administrador mandava chamar através do seletivo da estação. Isso, porém, era de quando em quando. 2 vezes por ano, Iomaco recebia ordem para ir à vila. A primeira acontecia lá pelo mês de março, dias antes da visita de inspeção dos grandões lá do Rio de Janeiro. E a outra nas vésperas do Natal. Montava na velha égua e saía muito cedo e cortava os caminhos fundos que varavam o mato fechado, sempre úmidos, por falta de sol, que não conseguiam furar a copa do arvoredo.
Viajava ruminando na inutilidade daquelas viagens, porque o administrador se limitava a perguntar, naquele sotaque chiado de carioca, se havia alguma novidade. Ele respondia que não, que tudo bem, porque nunca havia mesmo. E se houvesse, nem ele, nem os grandões iriam verificar ou tomar providência. A visita seguinte tinha outro motivo. O administrador encomendava um pinheirinho nativo para o Natal, repetindo sempre a mesma recomendação: que fosse bonito e perfeito. Tarefa até fácil, porque pinheirinhos nasciam a dar com o pé no próprio pátio do rancho. No dia marcado, o fordeco do Joca Valante iria buscá-lo o mais perto onde pudesse chegar. Voltando dessas viagens, baforando seu palheiro ao trote seco da égua, Nhô Marco concluía que não passava de um inútil, não prestando para nada. Embora seu nome fosse Marco, não marcava coisa alguma. Sentia ganas de estufar a camisa e cair no mundo. Mas depois se lembrava de que não tinha idade mais para aventuras. Marco escogitava. Você é a bananeira que já deu cacho. Conformado, ajeitava o animal no piquete, calçava os chinelões de couro cru e sentava na área para matear. Principiava ali uma prosa com ele mesmo que não tinha rumo, nem começo e nem fim. Ia pulando de assunto enquanto sugava a bomba cujo bocal, nos tempos de Dantes, fora dourado. Passavam atropeladas cenas da infância, tão longe do poço do tempo, que nem pareciam com ele. Episódios sangrentos da Revolução, carreiras, fandangos, leilões, tropas conduzidas em viagens duras no meio da serra, descendo lançantes tão fortes que a montaria quase assentava. Raras lembranças de momentos alegres, mesmo porque quase não existiam. Também não vinham recordações doces de mulheres bonitas, a não ser uma que outra China passageira. E o Marco nunca amou e nem foi amado. Desconhecia parentes e não deixaria descendência. Velho e solitário, tinha como função cuidado que não carecia de cuidado, porque de tão grande e ermo, lá ninguém chegava. Nem tinha vizinhos, a não ser os ferroviários de Anguera, que só avistavam em raras visitas, ou quando o guarda-chaves, bufando morro acima, vinha trazer recompensas do administrador. A noite caía pesada, envolvendo o mato distante e se aproximando devagar. A passarada se recolhia, bichos gritavam longe. Vagalumes voavam e o silêncio avançava de mansinho, tudo dominando. E o Marco sentia um nó no peito. Entrava no rancho, acendia o lampião de querosene e preparava o revirado. Feijão preto, arroz, aipim, farinha e um naco de carne trazido da vila. Bebia uns boles de café, arrumava tudo, lavava os pés na gamela e se estendia numa tarimba dura, recoberta de colchão de palha. Esforçava-se para cortar os pensamentos e dormia naquele rancho cercado de matarias sem limite. Desde piá, Nhô Marco fora madrugador. Pulava cedo da tarimba, mesmo que fosse para ter mais tempo para não fazer nada. Escogitava, bem-humorado. A luz do dia repontava para longe os fantasmas noturnos. Quentava água, servia um mate e café preto, depois saía. Passava os olhos pela égua no piquete, pelo bacarote que engordava no chiqueiro, pelos cabritos, galinhas, patos e algumas angolistas criados soltos. Acompanhado pelo Jasper, guapeca de estima, entrava no mato úmido, pingando sereno, às vezes com as copas branquejando de geada. Nessas ocasiões, a ciática ameaçava e o reumatismo pinicava na juna. Mas, aos poucos, à medida que andava, o incômodo desaparecia. Ruminando lembranças distantes dos tempos da onça ou de quando o Exó tinha bainha. Embicava por carreiros pouco trilhados, cujo fundo principiava a criar capim. Num dia, pegava aquele que subiu o cerro, no rumo do mato mais denso, em Seio. No outro, cambava para o sul, cruzando pela margem do sumidor, ençado de mato sujo,
onde a saparia fazia festa. O terceiro seguia para o norte, justo aquele que levava à vila. Por isso, por aí, por ali, andava por aqui. Esse caminho que levava para a vila era mais aberto e estava mais sovado. Com frequência, porém, rumava para os lados da estação isolada do Anhanguera. Panorama que lhe fazia um bem danado. E não sabia explicar. Desde o topo do morro, sentado num toco, espraiava o olhar bem pela baixada, avistando a estação com seus peirais, lagos e plataforma de pedra-ferro. As casinhas do telegrafista e do guarda-chaves, a caixa d'água, as fileiras de lenha e, correndo em duas paralelas de trilhos, a linha principal e o desvio. Para o outro lado, a perder de vista, as campinas de capim duro, outrora povoadas de bugres cor de cobre, ligeiros na flecha e na dança. Ali sentado, ficava um tempão, baforando o palheiro, contemplando e assuntando. A satisfação aumentava, quando, por acaso, coincidia com a passagem de algum trem. Recordava os anos vividos para as bandas lá de Pito Aceso, quando foi gente domando cavalos chucros, laçando reses em campo aberto, marcando gado na mangueira, e vinham as caçadas de onça, veado e tatu, à procura do mel das lixiguanas e voíras, a cata dos guamirins pretos e angás amarelos, as gauchadas nas festas para impressionar as moças, o churrasco saboreado à beira do malquém. Entremeando tudo, voltavam cenas da Revolução, quando se entrincheirou junto com o falecido Beppe Água no soté da casa da festa, e dali os dois furaram de bala muito inimigo apanhado de sopetão. Nhô Marco franzia o rosto pregueado, num sorriso disfarçado, no atropelo de tanto pensamento misturado. Suspirava fundo, considerando que aquilo estava no passado, espécie de poço sem fundo, e, portanto, não voltava jamais. Sentia uma vaga vontade de pegar por aqueles trilhos numa longa viagem sem retorno. Cansado da solidão. Mas, e para onde? Para onde ir, Nhô Marco? Prosear com quem? Questionava. Fazia tanto que não proseava de espaço que nem sabia mais, nem tinha assunto e nem ânimo para nhenhenhen prolongado. No fundo, bem no fundo, acabava bendizendo a solidão. Exausto da mesma paisagem, de escogitar idênticos pensamentos, enrolava o cigarro e principiava o retorno. Ouvia o barulho da mataria, o canto dos queros-queros, e algum ronco de bugio mais longo. Tudo familiar e conhecido, hein? Admirava aquilo. Caminhava no rumo do rancho com a bombacha abaixo da linha da cintura, ameaçando queda. Aquele mundão de mato o recolhia como parte dele. O inverno já se anunciava nos dias mais curtos e nas noites que esfriavam. E o Marco sentia juntas em uma friagem no peito que incomodava. Mas tratou de fazer um estoque de lenha para o fogo de chão, consertar alguns furos nas tabuinhas da coberta do rancho e reforçar o fornecimento de um armazém da vila. O inverno prometia, com geadas, ventos gélidos e até umas nevadas de branquear o mundo. Convinha ficar de sobreaviso, afinal nunca se sabe. Numa dessas tardinhas, com o lusco-fusco perdendo para a noite, ele voltava das andanças pelos domínios que lhe cabiam cuidar, quando deu com o guarda-chave sentado na beira de seu rancho. Olha só, hein? Vai continuar no próximo episódio. Não perca o final da história.